Olá, eu sou o Murilo. Eu sou o Gabriel. Hoje a gente vai apresentar o primeiro trabalho de SEO. É, a gente conseguiu fazer o trabalho até a parte do pipe, né? Só o exercício um e 2, infelizmente. Eu vou já mostrar aqui no terminal, no nosso shell, né? O comando, o ls-la, que é o do 1, vai mostrar os arquivos. E o teste do 2, ls-la, opa, -la barra grep. Vamos colocar teste.txt e dar o enter. E aí ele só vai achar o arquivo teste. Bom, vamos pro código então. Fecha aqui. Aqui a gente tem as bibliotecas, né, que a gente precisa incluir. Uma definição de tamanho para variável mais fácil. Aqui a gente definiu uma estrutura de entrada. A gente pensou inicialmente talvez precisasse receber mais coisas, mas daí a gente acabou usando só puxando uma string, né, comando. A outra estrutura, que é a estrutura coleção, que ela tem entrada e o número de comandos. Então a ideia é que é uma coleção de entradas, né? Beleza. É, essa função strip, é a primeira função, ela é uma função para tratamento da string, né? Para resolver alguns problemas que a gente poderia ter. É bem padrão. Daí ela antes aqui porque ela vai ser usada aqui no get comandos. Aqui no get comando a gente recebe, né, o input do usuário, todo o input do usuário, e a gente vai usar o token para separar isso até o pipe, né? Para poder separar o comando composto, né, que o usuário digitar, nos comandos menores. Então, a gente usa a nossa estrutura aqui para aloca aqui na estrutura, vai inicializar ela, e a ideia aqui é preencher a estrutura que a gente montou para poder usar depois nos outros comandos. Então aqui a gente chama, né, a strip para lidar com possíveis problemas, né, das strings, e depois vai inserindo, né, o, as informações na nossa estrutura. Beleza. Indo agora para outra função, comandos compostos. Ela recebe como input o output da função getCommandos. Na função comandos compostos, a gente itera usando o número de comandos que foram passados e criamos os pipes que permitem a comunicação entre os processos. Também usamos a outra system call, o fork, para criar os processos filhos. Depois disso, a gente verifica se a variável do PID, que é preenchida pelo fork, para identificar caso o processo em questão que está executando o código é o pai ou se é o filho. Caso seja o filho, ou seja, se o valor da variável for igual a zero, a gente prepara os file descriptors e chamamos a função que executa os comandos simples. Caso o PID seja diferente de zero, maior de zero, significa que a gente está lidando com o processo pai. E nesse caso, a gente usa a função waitPID para esperar a execução do filho acabar antes de continuar a execução do pai. Logo em seguida, temos a função execute comando simples. Ela começa fazendo um tratamento de string também, que contém um comando. Ela prepara os comandos para serem usados na função execvp. Desculpa, execvp, fazendo um tratamento da string. Logo depois disso, a gente usa um while
para iterar sobre todos os comandos que foram passados para essa função e executamos eles de maneira individual. E é isso. Indo agora para a função imprime. Essa função ela utiliza o system call read para ler o file descriptor e, caso exista conteúdo nele, imprime o output dos comandos que foram executados anteriormente pelas outras funções. Enquanto o valor retornado pela função read for positivo, a gente sabe que existe conteúdo no file descriptor que ainda deve ser lido e imprimido. Bem simples também. Indo para a Ah, última função. Desculpa, pode falar. não, pode falar, pode falar. Indo para a última função, a gente basicamente lê o input do usuário usando a função fgets para ler o SDDIN e chamamos as funções que a gente já discutiu anteriormente para tratar o input e executar os comandos. E após isso a gente libera a memória alocada com o free. É isso. A gente teve bastante dificuldade nesse trabalho. É, Talvez a gente tenha subestimado um pouco o tempo que a gente precisava alocar e corremos atrás de ajuda de nossos veteranos para tentar tirar algumas dúvidas também, mas mesmo assim foi bem difícil pra gente. Mas no geral, acho que a gente conseguiu pelo menos fazer o principal, assim, né? E entender bem a ideia do fork, dos filhos e tal, dos pais e filhos, que eu acho que é a ideia principal, né? Desse Sim. algoritmo. Do pipe e tal. Bom, e é isso. Muito obrigado. Obrigado.